pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias e nós vamos continuar falando dessa linda ciência. E acredito que vocês estão curiosos para saber qual é o nosso tema de hoje. Vamos lá conhecer? Olha aí, aula 13, objeto de conhecimento, radioatividade, material radioativo e raio gama, descarte e tratamento de resíduos, bioacumulação e biomagnificação trófica, funções orgânicas, estrutura e propriedade dos materiais, detalhamento, propagação de calor, condução, convecção e irradiação ou radiação. Muito bem, pessoal. Agora que descobrimos qual o tema da aula, vamos à nossa aula. Vem comigo. Olha aí, pessoal, me deu uma sede, porque estamos falando de calor. Olha onde eu estou. Eu estou aqui em uma cozinha. E por que eu estou na cozinha? É porque em física, muitas coisas que estão relacionadas com a cozinha, ela tem a ver com a física. E a aula de hoje nós temos aí sobre o calor, que envolve a propagação, que são 3 que nós vamos verificar. Então, eu estou aqui com muita sede para bebermos o que? O calor, que é a nossa energia. Logo, nós vamos falar sobre as propagações de calor. Vamos lá verificar o que é? Olha aí, pessoal, o primeiro questionamento para nós. O que é calor? Representada pela letra Q. E o que é? É a energia térmica em movimento que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Ou seja, é a energia térmica em trânsito que ocorre devido à diferença de temperatura. Observa aí na imagem que eu tenho. Para ser calor, eu preciso sempre ter que ela é uma energia térmica em movimento, que ela flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. E representa muito bem a temperatura que envolve muitas temperaturas altas, como que está acontecendo no nosso mundo, principalmente lá na Europa. Eles não estavam preparados para essa alta temperatura, por isso que está ocorrendo muitas situações. E falando aí em altas temperaturas, envolvendo aí um calor, verão, olha, pessoal, onde eu estou agora, olha aí. Eu estou aqui em uma praia que representa muito bem o que é esse calor, o que é essa temperatura, alta temperatura, viram? E aqui a nossa areia está meio quente aqui. Teremos uma aula que fala sobre por que ocorre aí essa temperatura, essa quentura aqui na areia. Observa comigo que eu estou falando de quê? De calor. E falando também sobre as propagações de calor. Quando nós estamos aí pegando um sol, nos bronzeando, eu preciso de quê, pessoal? Tenho que me proteger também, porque eu preciso colocar o protetor solar. Então, eu estou toda protegida, porque nós não podemos pegar diretamente o sol devido a quê? As ondas eletromagnéticas que envolvem aí também o quê? Os raios, principalmente. Falamos em ondas, mas em outras palavras quer dizer os raios. E esses raios não aparecem, mas se você ficar muito tempo no sol, vai ocorrer um aquecimento e você vai se queimar. E se você não se proteger, você vai perceber aí que vai ficar vermelho e poderá ter um tipo de doença muito grave. Muito bem. E agora, falando ainda desse calor, falando desses raios que nós temos, a irradiação é um tipo de propagação de calor. Observa comigo que existem aí 3 tipos, que vamos estudar agora. A condução, a convecção
e a irradiação. Muito bem. Olha aí, definido o que é o calor novamente. O calor é a energia térmica em trânsito. E neste caso, que vai do corpo mais quente para o mais frio, como nós vimos lá onde eu estava. Aí você tem os processos de transferência, você tem aí os processos de transferência do calor, eles são quantos? Como eu falei, são 3, olha aí, condução, a convecção e a irradiação. Como eu estava falando para vocês, olha só, sempre que falamos aí condução, convecção e irradiação, vamos agora definir o que é essa transmissão ou a propagação de calor. Olha aí, observem que eu coloquei para vocês uma imagem que representa aí condução, convecção e radiação. Aí você pode estar se perguntando, mas a professora falou que é irradiação. Por que está radiação ali? Porque em muitos lugares pode ser falada irradiação ou radiação, tá bom? Então, estão todas as duas corretas. Logo, o que é, aliás, a transmissão ou a propagação de calor? É a passagem da energia térmica de um corpo para outro. E o que é a energia térmica? Lembra aí comigo? É o calor. Agora, depois que eu já sei, por definição, o que é o calor, eu tenho esses processos que envolvem esta propagação de calor. Que eu tenho a condução, a convecção e a irradiação ou a radiação. Observa aí na imagem que ela representa aí a condução. Condução quer dizer o que ele vai conduzir. Se você coloca algo em uma panela, aí você chegou em casa cansado, aí peguei uma colher e coloquei na panela, esquentei a comida lá. E fui tomar um banho, e cheguei, fui comer. Aí o que acontece? A colher está queimando a minha mão. Isso chama-se condução. Mas também, depois que eu comi, agora eu vou fazer um café. Aí observa comigo a convecção. Aparecem aí, vocês já olharam? Quando você coloca uma água em uma panela, aí você olha para dentro dessa panela. Aí você vê umas bolinhas ali, umas bolinhas que são chamadas de partículas. Claro que elas aparecem ali chamadas de corrente de convecção. E quando essa é a convecção. Aí quando eu tenho o fogo ali, aí eu quero só ver como é que, será que está quente? Aí eu coloco minha mão do lado assim. Aí você observa que aparece esquentar, mas eu não enxergo. Por que eu não enxergo? Porque elas são invisíveis aos nossos olhos, mas elas vêm, por isso que tem essas setas aí, mostrando que a irradiação, muitas das vezes, ela é prejudicial para a nossa saúde. E principalmente quando nós estamos ali na praia, vocês perceberam que eu estava ali protegida, com óculos, com protetor solar, porque a irradiação, muitas das vezes, elas fazem mal à saúde. Observem comigo esta imagem, que representa os 3 tipos de propagação: a radiação, a condução e a convecção. E observem muito bem que cada uma representa a situação envolvente. Olha aí, temos a panela, temos o fogo e temos essas setas que envolvem aí cada uma. E essa primeira aqui, ó, você tem a condução, porque se eu te pegar aqui na panela, vai aquecer devido a quê? Se eu usar uma colher, coloco aí dentro e esqueço. Se eu pegar, vai acontecer o quê? Uma condução. E a convecção envolve aí as correntes, essas correntes de convecção, e a radiação envolve aí esses raios que não podemos enxergar muitas das vezes. Muito bem. E agora vamos definir cada um deles. Olha aí, o primeiro, que é a condução, é a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula para partícula, sem transporte de matéria. Logo, isso quer dizer o quê? Que ela ocorre principalmente nos metais, que envolvem aí os condutores térmicos. Aí você observa, ó, o que eu estava explicando há pouco. Se eu colocar uma panela para aquecer e ela
vai a ocorrer essa propagação. Se a panela não tivesse aquela borracha, muitas pessoas seriam queimadas devido aí aos momentos que envolvem essa propagação. Agora, para ocorrer em uma panela de pressão, eu tenho os bons condutores e os isolantes. Vejam aí. Olha, agora vamos para os bons condutores. Vejam. Os bons condutores são aqueles capazes de conduzir rapidamente o calor, por exemplo, os metais. E os isolantes térmicos ou maus condutores conduzem mal o calor, tais como a madeira, a lã e o ar. Então, em uma panela sempre virá com um bom condutor e um isolante térmico, para que não ocorra aí a propagação de calor envolvendo a condução. E isso ocorre principalmente quando nós falamos de partícula. Para a partícula, nós temos quem? As moléculas, olhem aí. Essas moléculas envolvem o quê? Você observa que ocorre, claro que nós não estamos enxergando, mas elas acontecem na parede de uma panela, de um recipiente. Todas elas ficarão agitadas ou não. Lembram o que é temperatura? Que a temperatura representa o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, eu tenho maior temperatura. Quanto menor agitada, menor temperatura. Maior temperatura, muito agitadas. Menor temperatura, menor agitação dessas partículas. Muito bem. Aí eu trouxe para vocês um exemplo que envolve aí todos esses tipos, principalmente da condução. Olhem aqui, eu trouxe a mesa. Aí você tem, observa comigo, ó, você observa que eu tenho aí uma barra de ferro aquecida. Lembram o que é a condução? Que ela tem um transporte que ela vai envolver somente o quê? Partícula para partícula. Aí você tem a panela aquecida. Se eu coloco uma colher, vai ocorrer o quê? Se eu esquecer ela ali, a colher, vai ocorrer o quê? O tipo de propagação. Vejam que aparece ali, ó, uma colher e ela está vermelha, porque ocorreu o quê? A propagação por condução. E também se eu pegar a xícara, olha lá, observa que ela está quente. Logo, isso quer dizer o quê? Propagação de calor. Muito bem, ó. Vejam aí, no nosso caso aí E o ferro. O ferro, se eu for pegá-lo para passar uma roupa, há um processo de condução. Perceberam que existem aí no nosso cotidiano vários exemplos do processo de condução. Olha aqui, ó. Você tem, observa aí comigo, esses 4 exemplos envolvendo esse processo de condução. Então, o primeiro lá, que é a barra de ferro, você percebeu que há um processo de propagação por condução. O ferro também, quando eu vou passar uma roupa, há esse processo. Se eu vou tomar um café e coloco a mão lá na xícara diretamente, você percebe, sem ser no cabinho ali, você percebe que há uma propagação de calor. E também, se eu esquecer uma colher dentro de uma panela aquecida, se eu for pegar essa colher, há esse tipo de propagação também. Muito bem, existem aí vários tipos de propagação. Vejam comigo quais são eles no nosso cotidiano. Aplicações de condução térmica. Olha aí comigo. Em nosso cotidiano, encontramos várias aplicações da condução térmica, tanto dos bons condutores quanto dos isolantes térmicos. Lembram lá dos condutores e dos isolantes? Sempre eles virão para a condução térmica. E um exemplo muito interessante para essas aplicações são as panelas que utilizamos para cozinhar, que são feitas de ferro. Olha só, toda vez que você tiver que lembrar que as panelas que utilizamos para cozinhar são feitas de ferro, que é um material que absorve melhor o calor recebido pela chama do fogão. Claro que todas essas panelas têm o quê? Um cabo. Já o cabo da mesma panela é feito de madeira, que é um bom isolante térmico.
e não se aquece da mesma forma que a panela. Um outro exemplo também muito interessante são as caixas de isopor e os recipientes de plástico. São utilizados para conservar a temperatura dos alimentos. Como são isolantes térmicos, esses materiais evitam as trocas de calor entre esses materiais. Ou seja, toda vez que eu estiver falando sobre a condução, você tem aí os isolantes e os condutores. E como são isolantes térmicos, esses materiais evitam as trocas de calor entre o alimento e o meio externo, e a temperatura mantém-se constante por muito tempo. Uma outra coisa que se fala aí também para esses processos é agora a convecção térmica. Observa aí comigo. Na convecção térmica, você tem aí, lembram que eu falei que eram as correntes, né? Isso se chama corrente de convecção. Na convecção térmica, você tem agora que ela é a propagação de calor através do transporte de matéria. Observem que lá na condução era de partícula para partícula. Aqui ocorre a propagação de calor através do transporte de matéria e ocorre principalmente ou somente nos líquidos e gases. E toda vez que você for colocar a água para aquecer, eu tenho aqui essas correntes, ó. Correntes de convecção, água fria e a água quente. Por exemplo, a água quente, na parte inferior, ela é menos densa, ela sobe, como nós temos aí nas duas setas. Enquanto a água fria, na parte superior, mais densa, desce. Então, ela terá esse movimento aí. Ou uma hora ela sobe e a outra desce. E esse movimento aqui, ó, esse movimento é de água quente e fria, ela é chamado de corrente de convecção. Logo, a convecção térmica é a propagação de calor através do transporte de matéria. E esse movimento de água quente e fria é chamado de corrente de convecção. Muito bem. E essa corrente de convecção, você tem aí na convecção térmica o aquecimento de líquidos em uma panela. Você tem a água fria e a água quente envolvendo aí as correntes de convecção. Aí temos também o seguinte exemplo, ó, geladeira e o congelador. Aí eu coloquei para vocês as setas que envolvem essas correntes. Você percebe que para resfriar essa geladeira eu preciso perceber aí a situação da convecção térmica. E temos também um exemplo para o ar-condicionado. Você tem aí, ó, é errado quando você coloca o ar-condicionado embaixo. Por quê? Você observa, em todas as casas eu tenho que colocar o ar-condicionado em cima, porque eu tenho ar frio, aí ele vai descer aqui para poder encontrar aqui com o ar quente, aí o ar quente sobe, aí você vai fazer com que na casa toda ou na sala eu tenha a corrente de convecção. Aí temos também, em muitos lugares, nós temos os aquecedores, principalmente em lugares muito frios. Em muitos lugares, principalmente na Europa, existem os aquecedores. E acontece o quê? Quando eles têm as temperaturas muito baixas, eu preciso ter o aquecedor para aquecer a sala toda, a cozinha, os quartos. E esses aquecedores também ocorrem aí sempre envolvendo esse tipo de propagação de calor. E na convecção térmica, para as correntes de ar atmosférico, também ocorre
essas correntes de convecção. Sempre um sobe e o outro desce. Aí você tem um outro tipo de radiação, outro tipo de propagação, que é a nossa radiação. Logo, você tem irradiação ou radiação. Aí temos uma imagem que foi muito utilizada na época e agora também na pandemia, que era o quê? Eu usar o termômetro para verificar a temperatura, principalmente para sabermos se a pessoa estava com febre ou não devido à Covid. Aí você tem aí a irradiação, que é conhecida como a radiação térmica, também pode ser chamada de irradiação. O calor pode se propagar por meio de ondas eletromagnéticas, olha aí, na região do infravermelho. Aí essas ondas eletromagnéticas, nós vamos ver mais à frente o que são elas. Como as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, a radiação térmica também pode acontecer no vácuo. Ou seja, essa radiação, ela sempre será ocorrida por meio de ondas eletromagnéticas. E muitas das vezes a irradiação ou a radiação, todos os corpos que possuem temperatura emitem radiação térmica. Aí você tem aí vários exemplos. Lembram lá da praia onde eu estava? Você tem aí um exemplo de radiação térmica. O calor enviado do Sol para a Terra, a leitura de temperatura, como nós temos aí, feita por termômetros infravermelhos, todos eles são exemplos de a radiação ou irradiação. Ou seja, se eu tiver também em um fogareiro, querer aquecer ali, você tem também o processo de radiação. Aí você tem vários exemplos, né? Aí você tem vários exemplos. Observem comigo aí os exemplos de irradiação térmica. A energia solar, fogo das lareiras, era isso que eu estava falando, as placas solares, para assar alimentos no forno, a estufa das plantas. Então, observem que na irradiação térmica, se eu for assar um alimento, eu coloco o quê? Uma luva para que não ocorra os processos de transmissão. Toda vez que eu tiver a energia solar, por exemplo, ela está muito utilizada devido à irradiação térmica, o fogo das lareiras, placas solares, assar alimentos no forno e as estufas das plantas, desculpem. Aí você tem aí, nesse caso, a irradiação. Então, não esqueçam que temos aí os 3 tipos de propagação de calor. E agora nós teremos aí os tipos de propagação de calor que envolvem aí, neste caso, uma animação envolvendo os 3 tipos. Olhem só, observa comigo. Muito bem, pessoal. Vocês perceberam na animação que envolveu aí os 3 tipos de propagação. Vamos voltar novamente aí, olha aí, vejam. Temos aí o primeiro,
vamos ter aí o fogo, o aquecimento, né? Aí uma pessoa coloca a frigideira para fazer algo e você observa que a pessoa se queimou, porque nesse caso aí houve aí uma propagação de calor por condução. Depois de um tempo, você coloca o líquido. Lembram lá que os líquidos tinham as correntes de convecção, a água quente e a água fria, você tem correntes de condução. E a radiação que envolve aí, no caso do calor envolvido aí, o fogo vai aquecer, logo eu tenho a radiação. Muito bem, esses são os 3 tipos de propagação de calor. E agora, para fecharmos aí com chave de ouro, você tem o que? A garrafa térmica, que também é uma aplicação sobre os processos de condução, convecção e radiação. Toda vida que você tomar um café, agora você vai lembrar. Ah, isso aí tem física. Observa aí comigo. Garrafa térmica. Tem por finalidade evitar as propagações de calor. Ela é constituída por uma ampola de vidro com faces espelhadas. As faces espelhadas evitam a irradiação. Olha aí uma aplicação lá da propagação. A ampola tem parede dupla de vidro no vácuo. Entre elas, você tem aí, ela vai evitar o quê? Vai evitar a condução e a convecção. Externamente, uma camada de plástico protege a ampola. Então, observem, quando quiser falar sobre a garrafa térmica, que é uma aplicação das propagações de calor, temos este exemplo da garrafa térmica. Pessoal, olha aí, muito interessante essa parte que envolve esses tipos de propagação de calor, que são condução, convecção e irradiação. Pessoal, chegamos aí ao final. Nosso objetivo, eu acredito que foi alcançado, que era o que? Falarmos sobre as propagações de calor, que são 3: condução, convecção e irradiação ou radiação. Eu espero que vocês tenham entendido que sempre que falarmos sobre calor, que é representada aí pela letra Q, que é a nossa quantidade de calor, que vai envolver os processos de transmissão de calor, condução, convecção e radiação. Então, pessoal, chego ao final aí. Muito obrigada a todos, que eu acredito que vocês gostaram. E agora finalizo e até a próxima. Tchau!